Vamos conversar agora sobre algumas metodologias, alguns métodos padrões de estruturação de histórias. Você já está vendo aqui Jornada do Herói, talvez ele seja o mais conhecido, o mais utilizado, e muitas das vezes a gente nem percebe que foi pensado na Jornada do Herói, que nada mais é do que uma estrutura básica, cíclica, de contar a história a partir de um ponto do protagonista, né, da jornada épica deste protagonista. Tem algumas histórias muito clássicas que vai ficar fácil de imaginar como que é aplicada a jornada do herói, e eu cito aqui dois exemplos que são Harry Potter e o Hobbit, ou o Senhor dos Anéis, que eu acho que é o que as pessoas mais leram e mais assistiram, né? Pensa comigo, tanto de um lado quanto do outro, tanto o próprio Harry Potter quanto o Frodo, né, em Senhor dos Anéis, são personagens que estão ali na sua vida comum, na sua vida desgraçada, ali, sem nenhuma emoção, e a partir de uma fagulha de determinado acontecimento, eles são chamados para uma missão, para uma jornada épica, enfrentando desafios que eles nunca imaginaram, tendo como ponto de apoio sempre um mentor, um melhor amigo, e ele vai evoluindo e se desenvolvendo ao longo da história, até o momento que a gente tem os embates, os momentos épicos e depois o regresso desse herói para sua casa. E isso acontece nessas histórias e tantas outras que a gente já leu e já assistiu nos cinemas também. E e aí eu vou falar um pouco mais especificamente sobre cada uma dessas metodologias de jornada do herói, porque a gente tem, igual tá aqui na tela, os dois livros, né? Tem o Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell, e a jornada do escritor do Christopher Vogler, tá? A primeira que surgiu, e foi lá em 1949, foi do Joseph Campbell, quando ele publicou esse livro, e eu vou falar então, detalhes um pouco mais para frente, mas depois chegou do Christopher Vogler, de um momento mais contemporâneo, um momento mais presente, porque ele pega todo esse estudo do Campbell e ele adapta mais para a atualidade das produções audiovisuais ali do início dos anos 2000, anos 90, anos 2000. Então ele traz para uma modernidade tudo aquilo que havia sido pensado e desenvolvido pelo Campbell, tá? E aqui a gente tem mais detalhes sobre essa estrutura, essa metodologia de Campbell, o Herói de Mil Faces, e os escritos, né, de Campbell partiu de uma observação que ele teve que os grandes mitos da nossa história, os grandes mitos, né, eles partilhavam de uma estrutura muito básica, muito fundamental de suas jornadas. E ele passou a chamar quem estava nesse campo de monomito, né? E tem até uma citação que é muito interessante, que tem no próprio livro, que está aqui grifado em verde, vou ler para você também. O herói se arrisca a sair do seu dia a dia comum para uma região de maravilha sobrenatural. Forças fabulosas estão lá para serem encontradas e uma vitória decisiva está a ser ganhada. O herói volta a partir dessa misteriosa aventura com o poder de conceber bênçãos sobre seus companheiros. Então, um pouquinho do que eu falei mais cedo, né? O herói ele se arrisca a partir de algo completamente diferente, fora do seu ambiente comum, se arriscando, buscando vitórias, enfrentando desafios, vilões, monstros, né? Se for uma história de fantasia, algo que ele nunca imaginou, para depois ele voltar, né? Ter o regresso dele. E como eu disse, o Herói de Mil Faces foi publicado em 49. Vou até tirar meu rosto aqui para você ver a capa por completo. Depois eu volto aqui. Então, e aí o que acontece? A gente tem essa estrutura básica, mas qual que é essa estrutura básica, né? Então, na concepção de Campbell, a gente tem 17 passos, né? E ele chama na obra dele de Aventura do Herói. Tem 3 estágios marcantes, né? Que a partida, a iniciação e o retorno. E se a gente for pensar mais para frente, a gente vai analisar os elementos da narrativa, né? E a gente tem dentro o enredo, e o enredo ele é composto basicamente ali da introdução, desenvolvimento da história e o desfecho. Então, os 17 passos apresentados por Campbell, eles meio que respeitam esses três atos, né? Essas 3 divisões básicas ali que a gente tem de um livro. Então, no momento ali de introdução, o começo da história, nós temos a partida,
que ela tem os passos: chamada da aventura, a recusa do chamado, o auxílio sobrenatural, a passagem pelo primeiro limiar e o ventre da baleia. E aí a gente tem aquele momento, né, de vou, não vou, eu preciso de algo a mais. Vem toda aquele gerar de dúvidas que nós temos no protagonista, que é completamente plausível, tendo em vista que ele está prestes a mudar a sua vida do momento, assim, vou mudar a sua vida radicalmente, né? E aí a gente tem a iniciação, que é o caminho de provas, o encontro com a deusa, a mulher como tentação, a sintonia do pai, a apoteose, a última bênção, que são etapas que ele está ainda num conflito interno. Essas histórias pegam muito do conflito interno, pois nós estamos no desenvolvimento como herói, né? Então, lembrando que a gente saiu de um bem comum, né, daquela vidinha desgraçada ali, aquela vidinha bem tranquila, e passa a ser um protagonista com desenvolvimento de habilidades, e no meio de toda essa jornada você tem as tentações, você tem as provações, você tem seus inimigos, você tem ali que estabelecer limites, você tem que superar também os seus limites para conseguir superar e avançar dentro da sua jornada, né? Então a gente tem também o retorno, né, que é a recusa a recusa do retorno, né, porque você está ali, você se transformou, você se tornou aquilo que você nunca imaginou que seria. Então, em primeiro momento, você não quer voltar para aquela vidinha que você tinha, né? Aí nós temos, né, a fuga mágica, o resgate com auxílio externo, a passagem pelo limiar do retorno, Senhor de dois mundos e liberdade para viver, né? Depois ele cumpriu a sua missão, ele teve todo o seu reconhecimento e ele está livre ali para desfrutar de todos os ganhos que ele obteve, tá? Então, se você for pensar em umas histórias clássicas contemporâneas, mesmo essas que foram pensadas décadas atrás, segue muito. Tem uma história que me veio muito aqui na cabeça, que ela segue bem esse ciclo, né? E ela foi escrita mais de 100 anos atrás, que é o Mágico de Oz. É quando a gente tem a Dorothy, que tá com a vidinha dela, tranquila, tem até o cachorrinho dela ali, não sei, tem um vendaval, tem um furacão que leva tudo e ela se depara no mundo mágico, no mundo que ela tem diversos momentos, diversas provações, ela vai ganhando aliados, ganha ali um mentor, e ela tem, né, as bruxas, não estou lembrando 100% da história, mas tem toda uma jornada mágica e épica enfrentada ali até o retorno, né? Então a gente vê muito disso nessas histórias épicas. E aí a gente tem também a metodologia do Christopher Vogler, né, que tem aqui a jornada do escritor. Como eu disse, é um livro mais contemporâneo, é um livro, até colocar aqui fica bonitinho, né, meu rosto. É um livro recente, recente eu falo assim, né, comparado com o de 1949 do Campbell. E o Vogler, ele ficou, né, bastante reconhecido com o livro que veio antes, né, que é Jornada do Escritor, Estrutura Mítica para Roteiristas, né, e que era meio que um guia interno. Ele trabalhava com produções, né, dos estúdios norte-americanos, e era um guia para os produtores da Disney criarem suas histórias, né? E aí, esse roteiro, a partir desse roteiro, ele teve essa adaptação para voltar, né, para os escritores, né? Então, basicamente, mudou levemente ali o título, que foi a Estrutura Mítica para Escritores, que é esse aqui que está na tela, que é o livro que a gente está citando, né? Mas antes disso, antes da publicação do livro, né, o Vogler, ele havia criado um memorando, né, que pega muito, até pelo nome a gente percebe, dos escritos, né, da ideia de Campbell lá atrás, né, que é um guia prático para o herói de mil faces, né, para auxiliar, né, no meio corporativo dos roteiristas de Hollywood. Era uma simplificação, né, era um resumo ali em poucas páginas da simplificação da obra de de Campbell mesmo, e a partir desse poucas páginas ele expandiu, né, o seu trabalho, que aí deu origem a esse livro que a gente está falando aqui, que foi publicado em 98. E nessa mudança, né, do Vogler, nessa adaptação dele, ele reduziu, né, de 17 passos para 12. E, e já vou adiantando, assim, não tem certo, não tem errado, é interessante a gente estudar as duas,
mas para quando você pensar em escrever sua história, também é importante que você não se prenda nas metodologias, não se prenda nos passos 100%, para que você não crie uma história pasteurizada, uma história sem graça, sem personalidade, tá? Então aqui nós temos, né, em ordem, né, o mundo comum, chamada para aventura, recusa do chamado, encontro com o mentor, a travessia do primeiro linear, provas, aliados, inimigos, a aproximação da caverna secreta, a aprovação, recompensa, caminho de volta, a ressurreição e o retorno com o elixir. E a gente analisando aqui, além de serem menos passos, nós temos termos mais simplificados, igual, por exemplo, quando a gente pega aqui onde que está aqui o da baleia, o ventre de baleia, da baleia, é uma passagem bíblica, né? Então a gente tem que ter alguns conhecimentos básicos, né? De outros campos de conhecimento, né? Aqui o Vogler ele simplificou e deixou muito mais próximo, que só lendo aqui os passos a gente consegue entender a jornada, né, do que o nosso protagonista faz. E bom, esse aqui foi Jornada do Herói, tem essas dois caminhos de se pensar, e agora a gente vai para uma outra metodologia que ela é menos conhecida, vamos pensar assim, menos falada, mas ela é interessante também porque é uma outra forma de pensar e estruturar uma história. Enquanto o Jornada do Herói é focada no protagonista, né, que a partir da visão do protagonista você vai cadenciando a sua história. Aqui na Snowflake a gente tem uma visão mais macro de estruturação de história como um todo. E o método, por que ele chama Snowflake? Né? Pensa num floco de neve, aquelas imagens microscópicas de um floco de neve, né? Que ele é extremamente geométrico, mas ele parte de um núcleo e ele vai ramificando, vai expandindo, né, para as bordas, para as extremidades, o seu crescimento. Então, partindo dessa lógica, a gente tem o primeiro passo, que é uma frase em uma linha, e a partir dessa frase em uma linha, que a gente pode entender, que a gente falou lá atrás como uma pensata, né? Como eu disse no exemplo, o meu livro Antônio o Tempo, que é o que você faria se pudesse parar o tempo. Então, uma frase, uma linha do que eu quero dizer do meu livro, e a partir dessa pequena frase, né, dessa estruturação do núcleo básico, você vai expandindo, né? E a gente tem passos a serem seguidos. A partir dessa frase, uma linha, você tem o seu parágrafo de resumo, então se você expande um pouco mais, você trabalha melhor essa primeira frase e você coloca, né, a inserção de uma citação do personagem, de um conflito, você coloca um pano de fundo ali da história, você começa a entender melhor sobre aquilo que você está escrevendo. E aí a gente vai para a parte de personagens, né, desenvolvimento de personagens, aí entendendo o seu personagem mais a fundo, o seu personagem ou personagens, você vai para um resumo expandido, que aí você tem mais insumos para expandir esse seu resumo. Você pode dar mais detalhes sobre o seu personagem e o conflito dele na história. E aí você vai para a estrutura detalhada da história, que é a escaleta que a gente viu tempo atrás, a topificação de capítulos, né? E com esses insumos, com essas ideias da topificação de capítulo, você tem condição de criar as fichas mesmo mais detalhadas de personagens. Lembra que um ponto vai complementando o outro, você pensa na história, depois você pensa no personagem, você aprofunda a história, você aprofunda os personagens, e com a escaleta pronta e com a ficha de personagem pronta também, você vai para uma expansão da sinopse. E nessa expansão da sinopse, vai ser muito mais robusta, porque você tem mais informações, você vai listando todas as cenas. E aí é um ponto que eu acho que é muito válido, é você pegar essa estrutura, o ponto 5, estrutura detalhada da sua história, e você vai listar as cenas conforme os capítulos. Então, quais são as cenas do capítulo 1, do capítulo 2, 3, 4, 5, e aí por aí vai, tá? E a partir dessa breve descrição das cenas, uma ou duas frases, você expande, você detalha essas cenas. E muitos desses detalhamentos podem até ser o texto praticamente pronto ali da sua história, porque você vai estar no capítulo, sei lá, 12 do seu livro, você vai colocar, tem duas, três cenas que vão ocorrer, e dependendo do detalhamento, vai ter uma, duas, três páginas ali só daquela cena. Então, esse detalhamento te ajuda a encorpar muito mais a sua estruturação.
e a partir disso, você está com a faca e o queijo na mão para escrever o seu primeiro rascunho, né? Você desenvolver o seu primeiro manuscrito. Essa é uma estratégia que é muito válida, muito interessante. Eu acho que ela pode ajudar os escritores que ainda estão com muita dificuldade em algumas estruturações, igual eu expliquei lá atrás. A gente tem pensado storyline, sinopse, escaleta. Lembre-se que é muito parecido, mas aqui ela talvez seja de uma forma um pouco mais otimizada, feita de uma forma um pouco mais rápida ou dinâmica, e aí vai muito do ritmo, do estilo, das características do próprio escritor. Uma coisa que eu gosto de falar muito que não tem um certo ou errado na hora de escrever um livro. Tem algumas técnicas, tem algumas boas práticas que podem auxiliar novos escritores. E aí, o 3EPV, que você está assistindo aqui o curso, ele abrange muito mais que a estruturação. Mas dentro de um tópico, que é o E de estruturação, tem esses tipos de escolhas que você pode ter na hora de escrever o seu livro, tá? E aí a gente partindo para as vantagens do Snowflake, né, que eu gosto de frisar: estruturação e organização, a flexibilidade. Claro, você tem muita flexibilidade ali para alterar a sua história enquanto você está escrevendo. Ela é eficiente, como eu disse, ela talvez seja um pouco mais rápida de você criar, e você permite naturalmente ajustes e modificações, né? Retomando aquela ideia que não existe certo e errado, e sim existe boas práticas na construção de um livro, ok? Então a gente finalizou o módulo 2, estruturar. Próximo vídeo, escrever. Até lá!